Vamos lá, página 79, o solo. Então, o que é o solo? É a superfície sólida da crosta terrestre, onde pisamos. Então, vou falar um pouquinho, não lendo, mas falando um pouquinho o que é o solo. É a parte da terrinha, onde tem as plantas, onde a gente pisa, certo? Ele é a parte superficial da crosta da terra. Então a gente pisa, a gente planta, a gente constrói nossas casas, tudo em cima dessa superfície aqui, do solo. Então, o que aqui ele também é importante? É importante porque além da gente construir a nossa casa em cima dele, a gente também planta e colhe os alimentos. Então, o feijão que você come, o arroz, o café e outros produtos, tudo é plantado aqui no solo, é colhido para que seja vendido para a gente. Então, o solo ele é muito importante. É importante também para a criação de animais. Os animais, eles se alimentam com a graminha que cresce do solo. Então, ele tem muita importância para a nossa existência. E como foi que o solo se formou? Através da rocha-mãe. Com o passar do tempo, as rochas, com o passar do tempo, então teve chuva, teve vento, teve muitas coisas, mudança de temperatura, teve dia que estava muito frio, outros estava muito quente, e foi se quebrando aquelas rochas mais duras que formavam o solo. E com isso, foi mudando as características desse solo. Diante de tanto tempo e a ação do vento, da água e da temperatura, certo? Chamadas de rochas-mãe, elas que foram modificando. Então, aqui é a parte de cima, mas se a gente cavar, vai encontrar outros tipos de rochas. Então, nós temos a rocha magmática, também chamada de rochas ígneas, são formadas por magma solidificado e expelido por vulcão. Então, quando o vulcão bota aquele monte de lava para fora, então vai construindo o quê? Quando ele seca, eles vão formando essas rochas magmáticas, certo? A gente não tem, né, aqui vulcão. As rochas sedimentares são formadas por meio de sedimentação de partículas de outras rochas existentes ou de materiais orgânicos. As rochas metamórficas são as que sofreram modificação e a estrutura em decorrência das altas pressões ou das temperaturas, enquanto tinha muita mudança, então foram surgindo essas rochas metamórficas. E o subsolo é aquela parte aqui, ó, onde a gente fica. Tem as árvores onde a gente caminha. E o subsolo? Aqui tem o solo, é a camada abaixo do solo. Tem o solo, aí cava e vai encontrar aqui, ó, o subsolo já com pedras, bem fundo, tá? Quais são os tipos de solo? Nós temos o solo permeável e o impermeável. Por isso que ele junta a água, porque não dá para a água entrar. Ele é tão grudado, é tão como se fosse um barro, que se você colocar ele e colocar um monte de água, tanto é que chove e a água não penetra no solo. Por isso que forma essa lama toda, porque não dá para passar água por ele. Já o permeável, quando chove e entra água, você já prestará atenção na água na areia da praia? Pois é, a água vem, a onda vem e volta. O que é que acontece? Aquela água imediatamente entra no solo, porque você consegue pegar aquela areinha e ela chega e escorre na sua mão, de tão soltinha que ela é. Ali possibilita a penetração da água. Já aqui não, aqui é feito um barro. Olha a quantidade de água que tem e ela não consegue penetrar, porque ele não é permeável. Permeável é que a água entra e o impermeável a água não entra. O solumífero. O solumífero é aquela terra bem pretinha que serve para a gente fazer a plantação.
que botando ali, plantando, ela vai brotar. Chama-se terra preta. É um solo rico em nutrientes. Ele serve para plantação, tá? Solo umífero. O solo calcário é o que vem das pedras, ó. Neste solo, componente principal é o calcário, muito utilizado em construções. O calcário é formado pela decomposição de ossos de animais e de conchas. O calcário é permeável, ou seja, dá para entrar água. O umífero também. Tanto é quando a gente tem a plantinha em casa, bota água e a água desce. O solo arenoso é aquele solo como se fosse da praia, que tem nas dunas, que você pega e solta. Tem também terra de construção. Você pega um punhado, pega assim com a sua mãozinha e solta assim, ele vai caindo, bem soltinho. Então, esse é um solo arenoso e ele é bem permeável. O solo argiloso, esse tipo formado em terrenos úmidos, por reter muita água. É aquele que aqui tá assim, com essa forma, porque ele tá seco. Mas quando molha, vai virando um barro. Quando você pisa, chega, o seu pé entra no barro, de tão mole que fica. E ele não é permeável. No solo argiloso, fica retida, pois o espaço entre os grãos são menores. Aquilo que eu falei, que não dá para entrar água. Por quê? Porque ele é muito unido. Então, não tem como a água penetrar. Cuidados com o solo, o plantio. Todo solo após a colheita deve ser revitalizado para que o nosso plantio possa crescer de forma saudável. Essa é a razão pela qual podemos verificar no campo os tratores arando. Ou seja, quando o trator passa, você já deve ter percebido que quando a terra recebe chuva, recebe o calor do sol, passa o tempo, ela vai ficando meio durinha. Então, embaixo dela não tem oxigenação. O que é oxigenação? Não passa o ar. E é necessário também. Aí vem o trator mexendo toda essa terra para que faça o quê? Para que ela fique fofa e passe ar também, para que durante a plantação a terra, a plantinha consiga florescer, certo? Então é necessário que o solo seja mexido para que ele fique um solo bom. Erosão. A erosão é aqui, ó. É quando cai um pedaço da terra devido a muita água, devido à retirada de plantas e outros fatores. Então, erosão é quando um pedaço da terra cai, se solta da grande parte. Poluição é a transformação e a decomposição do lixo. É uma das grandes formas de contaminação do solo. Chorume. O que é chorume? Você também já deve ter visto. Quando você pega uma sacola de lixo e levanta, cai aquele líquidozinho, cai uma aguinha suja. Aquela água que vem do lixo, que ficou ali na bolsa, que caiu, chama-se chorume, que vai contaminar o solo. Ali é pequena a quantidade, é só da sua casa, só de uma sacola. Mas em grandes quantidades, ele penetra no solo e o solo fica contaminado. Então, chorume é aquela aguinha do lixo que cai do seu lixo, do nosso lixo em geral, na terra, penetra na terra, contaminando essa terra. A extração de minérios. O subsolo é pobre em nutrientes para o cultivo de plantas, porém é rico para exploração de minerais como o ferro, o cálcio, o alumínio, as pedras preciosas e outras. Então, no solo nós não temos, mas no subsolo é onde se encontra a parte de rocha, que tem até aqui no gráfico, ó. Subsolo, a parte onde já vai apontando as rochas. Olha alguns minerais que podemos encontrar no subsolo.
diamante, o alumínio, não assim, não é? Você retira do solo e depois vai para a fábrica em alta temperatura e é formado canequinhas e outros objetos. O ferro também é retirado do subsolo e ele passa por um processo de queima para poder ser modelado. Todo local em que a riqueza é extraída do subsolo dá-se o nome de mina. O homem explora as minas de várias formas, de acordo com a natureza do mineral que ele vai fornecer. Então, tem aqui a mina que fornece o mineral para fazer esses produtos. Página 86. Quais são os principais componentes do solo? Então, você vai escrever aqui, pesquisa lá e escreve aqui. Como os solos são classificados? Também você vai olhar lá, classificação do solo. Ligue corretamente solo umífero, solo calcário, arenoso e argiloso. Você vai olhar as características e responder. Quarto quesito. Como a água, o vento e o calor do sol interferem na formação do solo? Explique. Aqui tem a resposta para essa questão, tá? Então, agora vamos para a página 87. Você vai ler as afirmativas e vai sublinhar de vermelho as falsas. Veja, sublinhe de vermelho as alternativas falsas, não são as verdadeiras, tá? Sexto, observe a imagem e você vai classificar. Aí tem agora solo umífero, arenoso e argiloso. Agora responda, qual desses solos é o mais utilizado para a agricultura e por quê? Você vai ler a característica e vai colocar aqui. Sétimo, use as palavras do quadro para completar o texto a seguir. Tem essas palavras, você vai olhar essas palavras e vai completar no quadro abaixo, certo? Então, do solo, faremos a 86 e 87, ok? Um beijo, até mais tarde com a correção.